Olá, seja bem-vindo ao canal LT Católica. É uma alegria estarmos aqui hoje para meditarmos a palavra de Deus, inspirar, Senhor, as minhas ações e ajudar-me a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, hoje vamos meditar um pouquinho a respeito da carta aos Hebreus, capítulo 12, de 4 a 7, de 11 a 15. Irmãos, vós ainda não resistis até o sangue na vossa luta contra o pecado. E aqui eu já li essa passagem, já fiquei aqui me perguntando, mas e se alguém ouvir essa palavra e perguntar assim, mas como assim, o que é pecado? E aí eu vou pegar o catecismo da Igreja Católica para poder tentar explicar um pouquinho para vocês. É claro que se a gente for pegar o termo pecado, tem várias passagens aqui, né? A gente vai ler um monte a respeito sobre o pecado no catecismo. E o meu objetivo aqui é ser mais rápido possível, então vamos ler aqui o parágrafo 387. A realidade do pecado é mais particularmente a das origens. Só é entendida à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que Ele nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado. E somos tentados a explicar unicamente como falta de conhecimento, como fraqueza psicológica, como erro, como consequência inevitável de uma estrutura social inadequada, etc. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem, compreende-se que o pecado é o abuso da liberdade que Deus dá às pessoas, criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Ou seja, resumidamente aqui, muitas pessoas acham que o pecado é uma fraqueza, que o pecado é uma pressão psicológica, isso e aquilo, mas na verdade a gente tem que voltar lá em Gênesis, onde o ser humano ele foi além da sua liberdade. Aquilo que também está escrito por São Paulo, às vezes ele relata que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E era permitido, né? Jesus só falou, não coma, porque se você comer, você vai conhecer o bem e o mal, isso vai trazer muitas consequências para a sua vida. E a liberdade foi usada da forma errada desde aquela época. E hoje em dia as pessoas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que a liberdade ela se tornou algo natural. As pessoas, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas muitas das vezes aquilo que você quer, ele gera uma consequência. Essa consequência se chama pecado. O pecado é você fazer algo que prejudica a si mesmo, prejudica o próximo e é contra Deus. Se você faz algo desse tipo, você está prejudicando não só o seu convívio, mas também está se distanciando de Deus, está usando a sua liberdade para ficar longe daquele que é o Senhor da nossa vida. São Tomás de Aquino, ele diz que nós temos um pedacinho dentro do nosso coração do tamanho exato de Deus. E se nós não o buscarmos, nós vamos tentar buscar essa felicidade em outro lugar. E esse lugar é onde muitas pessoas hoje buscam no pecado, no prazer desenfreado. A gente vai ler lá em Gálatas 5, a gente vê a narração de todos os pecados que já existiam naquela época e infelizmente hoje estão todo mundo fazendo e não está nem aí. Então basta ler um pouquinho da Bíblia, a gente vai poder entender direitinho quais são esses tipos de situações em que a liberdade ela passa do ponto. Esse que é o X. Existem muitas coisas que me são permitidas, mas nem tudo me convém. Muitas coisas eu consigo, eu posso, eu realizo. Quando as pessoas falam, mas então eu não posso fazer nada porque tudo é pecado. Não é bem assim. A gente brinca que as pessoas que estão acorrentadas a um tipo de situação pecaminosa, essas pessoas vivem ali como se fosse quando você coloca aqueles tapas assim no cavalo, que não consegue ver as coisas. Então a pessoa vai seguindo só reto, só à frente. E quando a gente consegue se livrar desse tipo de situações, nós vemos em que existem várias outras coisas que possam ser feitas que não prejudicam o próximo e não nos distanciam de Deus, e são coisas que nos alegram muito. As pessoas às vezes perguntam assim, mas o que você faz? E que tipo, vocês vai e faz festa de aniversário, algum churrasco na casa, não tem bebida? E a gente tem dia que até que passa do limite de altura, porque a gente ri tanto, a gente diverte tanto. É porque pra gente a diversão não está na bebida, a diversão está
em Deus, a diversão está em brincar com os nossos parentes, nossos amigos, em realmente conviver com as pessoas. E isso é algo que vem de dentro, é o Espírito Santo que nos mostra, o Espírito Santo que nos move. Então nós precisamos realmente acreditar que é possível viver sem o pecado, porque quando nós conseguimos vencer certas dificuldades, certas situações em nossas vidas, nós percebemos que realmente a graça de Deus é quem nos sustenta, é a graça de Deus que nos leva para cima, ela que nos deixa felizes, ela que nos aproxima verdadeiramente do amor. E o amor é Jesus Cristo. Então, nesse dia que você possa meditar e ler um pouquinho, né? Eu gosto muito de falar, leia aqui o Catecismo, ou leia Gálatas, né? Lá no capítulo 5. Tem também em Romanos, tem muita coisa boa. No capítulo 1 você já começa a ler, ali você já vê alguns pecados que precisam ser evitados. E busque mesmo o conhecimento, porque quanto mais nós conhecermos a verdade, mais próximos dela nós ficaremos. E assim também nós podemos nos sentir bem, né? O objetivo, Deus quer que nós vivemos bem nessa terra, mas para viver bem nós precisamos entender o que realmente que nos traz felicidade. E entender não é simplesmente ouvir o que eu estou falando e achar que é isso, é você buscar e ver a verdade. Porque uma vez que você viu a verdade, tem certeza que você não vai querer voltar para a vida velha. Deus abençoe você. Se você gostar desse vídeo, deixa o like para nós aí, se inscreve. Até o próximo vídeo. Valeu!